Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas aqui à nossa série Orando a Palavra. No Orando a Palavra, a minha ideia é trazer para vocês, ir trazendo, temas onde a gente possa estar buscando na Bíblia, versículos que falem, palavras que falem sobre aquele tema e orar juntas essa palavra. Vou começar então agora essa série Orando a Palavra, falando sobre contentamento, que é um tema que realmente tem guiado a minha vida assim nos últimos anos. Então é algo que eu tenho realmente vivido, esse processo com o Senhor, estudado e aprendido, e mudou completamente a minha maneira de enxergar Deus. Então eu creio que também vai acontecer com você, essa maneira, você vai conseguir enxergar Deus de uma outra forma, que você vai olhar para o lado e ver que as pessoas não estão conseguindo ter essa revelação, esse entendimento, porque acaba que é um tema que fica meio de lado na Bíblia, esse tema de contentamento. A gente quer falar sobre vitória, falar sobre aquilo que você vai ganhar, que você vai receber, que você vai ser curado, que você vai ser próspero, mas e quando nada disso acontecer? E quando o Senhor não curar? E quando o Senhor não enviar? E quando o Senhor não fizer aquilo que você espera, aquilo que você ora? Então, nós temos que dar uma ordem para Deus e Deus tem que obedecer? Não, sabemos que Deus está acima de todas as coisas e que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, e que ele é sempre bom. Quando ele faz, ele é bom, e quando ele não faz, ele também é bom. Está lá em Salmos 1, na verdade são dois versículos, vamos lá. Esses vão ser os nossos versículos-chave, porém, a gente vai ler realmente aqui todo o capítulo 1, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar, Salmos capítulo 1. A gente vai ler e depois juntas nós vamos orar essa palavra, juntas, tá bom? Então, agora respira fundo aí, acalma seu coração, para você receber aí a revelação da palavra de Deus, Espírito Santo falar ao seu coração. Vamos lá. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, é o título aqui na minha Bíblia. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E eu quero ficar aqui nesses dois primeiros versículos aqui, em uma outra versão, que eu até coloquei aqui, tá no nosso versículo que eu vou postar para vocês, na nossa artezinha, que eu vou mostrar para vocês, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então a nossa satisfação, ou seja, aquele que é justo, a satisfação dele está na lei do Senhor. E aí eu anotei aqui para falar com vocês, que o conselho do Senhor, o conselho do Senhor que é nos dado através da palavra de Deus, que o Espírito Santo nos ajuda, a aplicar em nosso dia a dia, nos faz criar raízes profundas e ter como fonte as suas águas. Então, quando nós escutamos o conselho do Senhor, que está na sua palavra, que o Espírito Santo nos ajuda a entender e aplicar, a gente cria raízes profundas. Ou seja, nós não somos facilmente abalados, porque nós estamos realmente criando raízes profundas. E o nosso alimento, ele vem, nós temos como fonte ali de alimento as águas do Senhor. E por isso, porque nós criamos raízes profundas e temos como fonte de alimento o Senhor, as águas do Senhor,
nós não vamos cair, porque tudo que nós fizermos será próspero, porque nós estamos solidificados ali, plantados junto às águas do Senhor e buscando conselho na palavra do Senhor. Então, quando a gente busca conselho em pessoas que até são legais, que são da nossa família ou amigos, que são legais, que querem o nosso bem, a gente pode não tem essa raiz profunda. A gente é facilmente abalado, porque a gente não está buscando o conselho do Senhor. Pode até ser um conselho legal que você viu na internet, no YouTube, enfim, no Instagram, mas se não for o conselho do Senhor, você pode sim cair e pode se abalar. Porque só o Senhor nos faz criar raízes profundas e realmente prosperar naquilo que nós fazemos, porque Ele nos faz prosperar. Você entende? Você está ali firmado nele, você está ali tendo como fonte a sua palavra. Então não tem como você buscar um conselho em Deus e se dar mal. Basicamente isso. Então vamos orar juntos aqui, para que a gente possa realmente buscar os nossos conselhos na palavra do Senhor e ter a revelação através do Espírito Santo. Vamos lá? Feche seus olhos aí se você puder e vamos orar juntas. Pai, eis-nos aqui na sua presença, Pai. Pai, nós conseguimos aprender hoje aqui na sua palavra, Pai, que se a gente buscar o seu conselho, o conselho na sua palavra, meditar na sua palavra de dia e de noite, ou seja, o tempo todo buscar meditar, pensar sobre aquilo e através do seu Santo Espírito que nos ensina todas as coisas, conseguimos aplicar a sua palavra na nossa vida diariamente, porque o Senhor tem uma porção diária para a gente sempre, todos os dias tem uma porção da sua palavra que nos ensina aquilo que nós vamos precisar para aquele dia. Isso é real, nós temos conseguido viver isso. Há muitos anos eu vivo isso com o Senhor, Pai. Então que eu não venha, que a minha amiga aí, que tua amiga que está ouvindo esse áudio agora, não venha buscar conselho nas pessoas. É claro que na tua palavra também diz que na multidão dos conselhos você encontra sabedoria. Sim, a gente precisa escutar as outras pessoas, mas que a nossa fonte principal possa ser a sua palavra, porque a sua palavra vai nos dar também o discernimento dos outros conselhos que a gente vai receber também no nosso dia a dia. E a sua palavra, ela é a fonte de águas vivas, né? Que realmente nos alimenta e faz com que a gente cresça de maneira saudável e crie raízes profundas, de maneira que tudo que a gente fizer vai ser próspero, de maneira que os nossos frutos eles vão ser dados no tempo certo e eles vão permanecer, porque eles vão ser frutos saudáveis de uma árvore saudável. Então, em nome de Jesus, nos ajude a encontrar satisfação no seu conselho e não no conselho das outras pessoas, que possamos escutar realmente o Senhor, Pai, e te obedecer, Pai, te ouvir, por mais doloroso que seja, por mais que a nossa árvore não tenha saído para fora, está só crescendo para baixo, nossas raízes estão só crescendo para baixo, ninguém sabe o que está acontecendo ali, e as pessoas julgam e pensam, não tem nada, dali não vai sair nada, mas sabemos que nós estamos criando raízes para que no tempo certo os nossos frutos, a nossa árvore venha crescer, os nossos frutos venham sair, venham permanecer e venham ser frutos permanentes, Pai. Muito obrigada por essa revelação, Senhor. Nos guarde, nos ajude a viver isso nesse dia, em todos os dias das nossas vidas. Obrigada por isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos. Amém. Olá, amigas do Aba, tudo bem com vocês? Vamos então para mais um vídeo da nossa série sobre contentamento. E hoje eu quero compartilhar com vocês então, a palavra de hoje vai ser Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Porém, a gente vai fazer uma leitura aqui, dele do capítulo 4, do 1 ao 9. Mas do 4 ao 6 são os versículos aí que você vai deixar mais aí guardadinho na sua memória. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura então. E aí logo depois eu vou explicar um pouco sobre esses versículos e depois a gente vai fazer a nossa oração juntas, tá bom? Então vamos lá. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa,
Permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Paulo é grato à igreja em Filipos. Esse aqui então foi os versículos de 1 ao 9. E aí, a primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês é que nesse primeiro versículo, Paulo diz para nós estarmos firmes no Senhor, ou seja, presos a eles, cativo à sua vontade, cativas à sua vontade, à vontade de Deus. Então, que a gente aprenda a estar firme no Senhor, presos a Ele e à sua vontade para nós. E vocês percebem também aqui no versículo, deixa eu procurar aqui, no versículo 2, onde ele fala também sobre as mulheres que trabalharam com Paulo, né? Então é muito legal ver também isso na Bíblia, né? Que a gente consegue ver que as mulheres, sim, a gente vê muitos discursos feministas falando contra a Bíblia, e a gente vê que claramente a preocupação de Deus realmente em nos colocar aqui dentro dessa história, dentro da Bíblia, da palavra dele. E ele também diz aqui, para nós nos alegrarmos sempre no Senhor, no versículo 4. Ou seja, devemos nos alegrar nele independente das circunstâncias. Então, Paulo ele fala isso, depois ele reafirma isso. Então, é para alegrar sempre, não importa a circunstância, é para a gente estar sempre alegre no Senhor, né? Pelo Senhor, por termos o Senhor, por estarmos nele, nós temos que estar sempre alegres. Olha, é um grande desafio para a gente. E também, eu posso destacar também aqui para vocês que as pessoas elas devem conhecer, perceber que nós somos amáveis, né? Assim como diz aqui no versículo 5, né? Que seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, porque o Senhor está voltando, o Senhor breve voltará. Então que a gente possa também aí saber que nós temos que ser amáveis sempre, para que as pessoas possam perceber isso, que as pessoas consigam perceber isso. Também diz aqui que a gente não pode andar, no versículo 6, ansiosos por motivo algum. Essa ansiedade, ela significa, a palavra ansioso, né, ansiosa, significa que essa pessoa revela uma inquietação, que essa pessoa está aflita, que está angustiada. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu já várias vezes esses últimos anos, me vi assim, inquieta, aflita, angustiada. Então quer dizer que eu tô andando ansiosa. Então toda vez que você se perceber inquieta, que você se perceber aflita, que você se perceber angustiada, saiba que você está ansiosa. E que a gente não deve andar ansiosas por nenhum motivo, gente. Nenhum. Ou seja, nada tipo assim, nada pode nos fazer ficar ansiosos. Às vezes a gente pensa, não, esse motivo pode me deixar ansiosa. Não, nenhum motivo pode te deixar ansiosa. E a gente também aprende também aqui que a gente precisa levar todas as nossas solicitações, os nossos pedidos, eles devem ser declarados, falados na presença de Deus. Às vezes a gente quer gritar as nossas necessidades para todo mundo escutar e a gente esquece de levar esses pedidos e essas necessidades diante do Senhor e declarar e falar realmente
todas as suas solicitações, todas as suas necessidades. E como que a gente faz isso? Através da oração. O que é a oração? É falar com Deus e esperar que Ele fale com a gente também. Esse momento de oração a gente precisa falar com Ele e ouvir Ele falar com a gente, porque a oração é uma conversa, né? E quando a gente conversa, a gente fala e a gente também escuta. E através de súplicas. O que é a súplica? A súplica é um pedido insistente. E eu vi o significado que estava escrito lá também, frequentemente desesperado, ou seja, um pedido insistente e frequentemente desesperado. Então, sim, a gente pode chegar na presença de Deus de uma maneira insistente, de uma maneira muitas vezes desesperada. A gente pode chegar. O importante é que a gente esteja ali sendo sincero realmente com o Senhor, sendo sinceras com o Senhor. E com ações de graça. Nós devemos levar essas nossas solicitações com oração, com súplica e também com ação de graças. O que é ação de graças? É agradecer a Deus. Ou seja, você está levando essa solicitação e ao mesmo tempo você está agradecendo a Deus por quem Ele é e porque Ele está também permitindo você passar, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E assim a paz de Deus que realmente ultrapassa o entendimento, ou seja, a lógica, ela vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos. Nossa, gente, isso é muito poderoso, gente. A paz de Deus, ela pode guardar o nosso coração. E quantas vezes nosso coração está tão aflito, os nossos pensamentos estão tão a mil e a gente se sente desamparado. Então, que nós possamos levar tudo diante da presença de Deus para que Ele possa guardar o nosso coração e as nossas emoções, o nosso pensamento. Isso aí está ligado à nossa alma, né? Que realmente, às vezes, quer falar mais alto e que nos faz ficar tão perdidas. Mas se a gente levar todos os nossos pedidos diante do Senhor, Ele vai guardar o nosso coração, Ele vai guardar os nossos pensamentos também. Então vamos agora orar por essas coisas que a gente leu, que a gente estudou um pouco aqui juntas. A gente vai agora orar a palavra, declarando isso para que o Senhor nos ensine todas essas coisas que a gente falou aqui agora, tá? Vamos lá. Pai, muito obrigada pela sua palavra que nos traz a revelação de quem o Senhor é, de quem o Senhor deseja que a gente também seja. Pai, muito obrigada porque nós aprendemos hoje que nós precisamos estar firmes no Senhor. Pai, nos ensina a estar firmes no Senhor. Pai, nos ensina também, Senhor, a nos alegrarmos sempre no Senhor, independente das circunstâncias. Pai, nos ajuda também, Senhor, a ser amáveis com as pessoas, de maneira que as pessoas possam perceber, que às vezes a gente acha que o que importa é que está dentro do meu coração, mas não, as pessoas precisam perceber essa nossa amabilidade, porque o Senhor está próximo e o Senhor tem pressa que nós sejamos assim amáveis para com as pessoas. Pai, nos ajude a não andarmos ansiosas, a não andarmos inquietas, a não andarmos aflitas e angustiadas por nenhum motivo, Pai. Nos ajude também, Senhor, a levar todas as nossas solicitações à sua presença, Pai, porque é na sua presença, através de oração, através de súplica e com ação de graças, que nós podemos encontrar a paz que ultrapassa todo o entendimento e toda a lógica, e assim nós seremos guardados, o nosso coração e os nossos pensamentos. Muito obrigada por essa palavra que é viva e que essa palavra entre em nossos corações e nós consigamos, Senhor, aplicá-la dia após dia. Muito obrigada por esse momento. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por você que ficou aqui comigo nesse vídeo áudio. Que o Senhor te abençoe e te espero então amanhã por aqui. Fica com Deus. Tchau, tchau. Olá, amigas do ABA, como vocês estão? Vamos então começar aqui mais um momento aqui da nossa sala de oração aqui no canal Amigas do ABA. Eu sou Priscila Duarte e eu estou muito feliz por nós estarmos caminhando juntas aí nessa série onde a gente está falando sobre contentamento, que a gente pode também falar com Ele também nesse momento, entendendo mais da sua palavra, tá? Então nós vamos ler juntas agora lá Salmos capítulo 119 e vamos ler do versículo 33 ao versículo 40.
Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ele e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. E aqui, gente, então, nesse versículo 35, que é o 35, que é o versículo que a gente vai tirar aí para realmente meditar nesse momento, o salmista diz sobre andar na verdade ou o caminho dos teus mandamentos. E o que são os mandamentos, né, na Bíblia? A gente sabe que mandamentos significa, primeiramente, né, a palavra mandamento significa ordem ou regra. E a gente sabe que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus ele também fala sobre dois grandes mandamentos, né, que é ordem ou regras, que é amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, que está lá em Mateus 22, versículos 37 e 39. Então, andar na verdade ou caminho dos teus mandamentos significa a gente andar segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Obedecer esses mandamentos que Jesus nos deixou, que era amar a Deus e amar ao próximo também como a ti mesmo. E ter a Bíblia como regra de fé e prática. Então, a gente já aprende isso, né, nesse versículo 35. E que o nosso prazer, ele deve estar em viver a verdade da palavra. A gente consegue também aprender isso, para que o nosso prazer esteja em viver a verdade da palavra. Então vamos orar esse versículo 35 agora juntas nesse momento. Pai, eis-nos aqui na sua presença, Pai. Senhor, muito obrigada por esse tempo em que a gente pode, Senhor, ler a sua palavra, meditar, estudar a sua palavra, para que a sua palavra, Senhor, possa realmente, Senhor, nos guiar em tudo que nós fizermos. Pai, nos ensine, Senhor, como nós aprendemos aqui na sua palavra, a andar na verdade, a ter a Bíblia, Pai, como a nossa regra de fé e prática, e a ter prazer em viver a verdade da palavra. Pai, que de fato, Senhor, nós possamos entender que o Senhor nos deixou como mandamento viver o que diz a tua palavra e viver, Senhor, essa verdade, Senhor, que diz na tua palavra, que é amar o Senhor e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso não é uma coisa subjetiva, não é algo em que a gente pode pensar em fazer ou não, é um mandamento, é isso que nós precisamos viver e fazer dia após dia. Muito obrigada por esse entendimento. Nos ensine a andar na verdade, a ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática e a ter prazer em viver nessa verdade. Conforme a gente for lendo a Bíblia, for aprendendo, for estudando, que a gente possa encontrar prazer nisso, Pai. Que o seu Santo Espírito possa nos revelar a sua palavra e que o Senhor nos ensine e nos ajude a aplicar ela em cada momento da nossa vida. Muito obrigada por esse momento. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amigas do ABA, como vocês estão? Nós estamos na nossa série sobre contentamento. Então, hoje, as palavras são humildade e contentamento. Vamos, então, começar lendo, então, Salmo 131. Vamos lá. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma.
Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Nós vamos fixar na nossa memória e na nossa cabeça, vamos decorar o versículo 1 e 2. Nós vamos meditar e decorar e nos aprofundarmos então nesses primeiros 2 versículos que diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Vamos então agora juntas aqui estudar cada parte assim desses versículos, tá? A primeira parte diz assim: o meu coração não é orgulhoso. Vamos então ver o que significa a palavra orgulho. A palavra orgulho, ela significa um sentimento de prazer e de grande satisfação com o seu próprio valor e também com a sua própria honra. Então, quando você é orgulhosa, você tem um sentimento de prazer e de grande satisfação com você mesma e também com a sua própria honra. Será que, pensa aí comigo, se você é uma pessoa orgulhosa? A outra parte aqui também do versículo diz que os meus olhos não são arrogantes. O que significa ser arrogante? Arrogante significa ser alguém altivo, prepotente e que tem a convicção de que é expert em vários assuntos. E por isso, essa pessoa ela não tem interesse em ouvir outras opiniões. Vamos analisar juntas se nós somos pessoas assim, altivas, prepotentes, que se acha, vamos dizer assim, né? E que a gente não tem interesse de ouvir outras opiniões. A nossa opinião é ponto final. Meu Deus. Vamos nos analisando aí se a gente se enquadra aqui nessa especificação do que é ser arrogante. Eu não me envolvo com coisas grandes ou maravilhosas demais para mim. Aí eu fiquei pensando, né, sobre o que seria isso. E aí na hora o Espírito Santo falou comigo assim: o salmista está dizendo aqui que ele é uma pessoa que ele sabe o lugar, sabe o seu lugar. E ele está dizendo que ele se contenta em desfrutar do que ele tem e também da posição, da estação onde ele está. Então, quando ele diz que eu não me envolvo com coisas grandes ou maravilhosas demais para mim, quer dizer que ele sabe exatamente o lugar dele, né? E ele se contenta em desfrutar o que ele tem acesso ali na posição dele e na estação que ele está. Então, quantas vezes a gente se frustra porque a gente, muitas vezes, quer coisas que o Senhor não quer nos dar naquele momento ou uma posição que o Senhor não quer que a gente esteja naquele momento. E a outra parte diz assim: eu acalmei e tranquilizei a minha alma. E a alma, a gente sabe, está ligada às nossas vontades, aos nossos sentimentos. Olha, e aí diz também aqui que eu sou como uma criança recém-amamentada. Ou seja, o que significa isso? Eu sou uma pessoa que sou satisfeita, né? Eu tenho 3 filhos. Se você tem filhos, como que o bebê fica depois que ele mama e para de mamar? Ele relaxa, né? Relaxa, às vezes aí dorme, né? Às vezes começa a rir porque tá sonhando, já começa a sonhar, né? Aquele bebê é a coisa mais fofa que tem, gente. Ai, meu Deus, nunca vou esquecer dessas cenas, né? Meus filhos 3 já desmamaram, de quando a bebezinha termina de mamar e daí começa, então relaxa, uma paz. Você até dorme, né? Eu muitas vezes dormia depois que meus filhos terminavam de mamar. Então você percebe que a criança ali, ela tá satisfeita, ela tá relaxada, ela tá calma, serena, até dorme, até sonha, né? Então, isso até fala com a gente, até quando você se tranquiliza, quando você acalma a sua alma no Senhor, quando você está satisfeita nele, você pode até voltar a sonhar. Olha só que coisa maravilhosa. Então vamos juntas agora orar essas verdades que diz aqui no versículos 1 e 2 do Salmo 131. Agora, se você puder, feche os seus olhos nesse momento, onde você estiver, ou fique ligadinha para você ir concordando comigo nessa oração, nesse momento que você estiver lavando sua louça, onde você estiver, cuidando dos seus filhos,
esse é o momento que nós juntas vamos orar a palavra. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Senhor, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra ela é rica, Pai. Senhor, como nós perdemos tempo quando nós não olhamos para a Tua palavra, Pai. Senhor, nos ajude a ter a Tua palavra realmente como nosso manual, nossa regra de fé e prática. Pai, nós te agradecemos pela riqueza que encontramos hoje aqui no Salmo 131, versículo 1 e 2. E que encontramos sempre na Tua palavra. Mas hoje nós podemos perceber, Pai, que nós não queremos ter um coração orgulhoso, Pai. Nós não queremos ter esse sentimento, Senhor, de satisfação própria com o nosso próprio valor, de ter honra para a gente mesmo, para nós mesmas, Pai. Nós não queremos ser orgulhosos, Pai. Nós queremos ser humildes, Senhor. Humildes, Pai. Dando toda a honra, Pai, e encontrando o nosso valor em Ti e não em nós mesmas, e não na nossa própria força, nas nossas próprias habilidades, até porque tudo que está em nós foi o Senhor quem depositou. Nada vem de nós. Pai, nos ajude também, Senhor, a não ser arrogante, Senhor. Pai, nos ensine a humildade, Pai, de fato, Senhor. Nós não queremos ser altivas, prepotentes. Nós não queremos saber de tudo, achar que a gente sabe de tudo e não ouvir as outras opiniões, outras pessoas, e não ouvir principalmente a Sua voz, Senhor, através da Sua palavra, através do Seu Santo Espírito no nosso dia a dia, Senhor. Nós não queremos estar nesse lugar de arrogância, Pai. Nós não queremos também, Senhor, nos envolver com coisas que não são para nós nos envolvermos, que não é para gente. Às vezes não é algo errado, mas não é para nossa estação, para o nosso tempo, para a nossa posição. Então nos ajude, Senhor, a ter discernimento, Senhor, do que nós devemos fazer, de onde nós devemos estar, do que nós devemos falar. Nos ajude, Pai. Nos ajude também, Senhor, a encontrar o contentamento no Senhor, Pai. A acalmar e tranquilizar, Senhor, a nossa alma, as nossas vontades, os nossos sentimentos, que querem fazer tantas coisas, Senhor, que querem, Senhor, estar nesse lugar muitas vezes de ansiedade, Senhor, de frustração. Senhor, nos ensine a ser como uma criança, Pai, que está completamente satisfeita, Senhor, no Senhor, Pai, que está serena, que até pode voltar a sonhar, porque está tranquila, porque sabe que vai ter um alimento sempre vindo ali para ela, que vai ser cuidada, que vai ser amparada. Nos ajude a estar nesse lugar de satisfação e de dependência do Senhor, Pai. E nos ajude a voltar a sonhar, Pai. Nós te agradecemos por essas verdades que nós aprendemos hoje, Pai. Te agradecemos, te amamos, Senhor, e queremos andar com o Senhor, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.